Muito boa tarde, gente boa! Começando o Globo Esporte, o Fluminense venceu a primeira nessa edição da Conmebol Libertadores. Daqui a pouco vou te mostrar como é que foi. Hoje tem Flamengo no Maraca, contra o Palestino do Chile, você vai ver ao vivo na Globo depois de renascer. Júlia Guimarães está lá no Maracanã, muito boa tarde, ajeitando os cabelos ali, a Júlia. A casa vai estar cheia hoje, né, Júlia? O vento é fogo. Com certeza, viu, Escobar? Vai estar lotado sim. Boa tarde para você e para todo mundo que está em casa. 10 segundos antes da gente entrar ao vivo aqui, não estava ventando, tá? Isso é lei de Murphy. Mas vamos falar um pouquinho dessa festa que a torcida está preparando para hoje à noite. Um jogo importantíssimo, contra o Palestino do Chile pela Libertadores. Ali atrás, dá para ver na arquibancada. Já está entrando no clima o Maracanã, os torcedores colocando faixas vermelhas e pretas, preparando uma festa muito bonita para tentar empurrar o Flamengo a, quem sabe, conquistar a primeira vitória nessa edição da Libertadores. Na estreia, que foi fora de casa, lá na Colômbia, o Flamengo empatou em 1-1 contra o Milionários. Hoje à noite, aqui no Maraca, o Flamengo aposta muito na força que tem como mandante na competição. A última derrota do Flamengo como mandante na Libertadores foi em abril de 2019, aqui no Maracanã, derrota por 1-0 para o Peñarol. De lá para cá, foram 24 jogos de invencibilidade, 21 vitórias e 3 empates. O Flamengo disputou 22 partidas aqui no Maracanã, onde é muito forte, e 2 partidas no Mané Garrincha, lá em Brasília. Então, uma sequência impressionante, Escobar? E com a força da torcida, mais uma vez, pode, quem sabe, conquistar essa vitória, primeira nessa Libertadores, e ampliar essa sequência positiva. O Flamengo é gigante no Maracanã, onde for, E o time? A gente tem ideia da escalação pro time de hoje, Júlia? Tem ideia sim, Escobar. Deve ter uma mudança em relação ao time que foi campeão no último fim de semana, campeão carioca contra o Nova Iguaçu aqui mesmo no Maracanã. Pode ter estreia, viu? A expectativa é de estreia do Léo Ortiz, um dos contratados para essa temporada. Ele já foi relacionado para 5 partidas, mas ainda não vestiu a camisa do Flamengo dentro de campo. Então hoje deve formar a dupla de zaga com o Léo Pereira. Vamos à provável escalação do Flamengo, que tem o Rossi, Varela, Léo Ortiz, Léo Pereira e Ayrton Lucas, Pulgar, De La Cruz, Arrascaeta, Luiz Araújo, Cebolinha e Pedro. O Léo Ortiz deve entrar no lugar do Fabrício Bruno, que está um pouco desgastado, deve começar no banco de reservas. Viu, Escobar? Com você. Júlia Guimarães dando show mais uma vez aqui no Globo Esporte. Um beijo pra você, Julinha. O Botafogo já tá em Quito, lá no Equador, pro jogo de amanhã da Libertadores, também contra a LDU. Edson Viana tá acompanhando o Botafogo, sentindo os efeitos da altitude. Edson, conta pra gente as novidades do Botafogo aí. Oi, Escobar, boa tarde para você, boa tarde para todo mundo. Eu falo aqui em frente ao hotel onde o Botafogo está hospedado em Quito. O time vai fazer uma única atividade aqui no Equador hoje, às 6 da tarde, no horário de Brasília, no CT do El Nacional, que é um time muito tradicional também aqui do Equador. O time carioca chegou a Quito ontem à noite, veio num voo fretado do Rio de Janeiro. Os jogadores foram recebidos com muito carinho por alguns torcedores, principalmente o zagueiro Luiz Segovia, que é daqui. Ele encontrou no aeroporto alguns familiares, alguns amigos, tinha até um cachorrinho por lá. O técnico Arthur Jorge vai fazer o primeiro jogo no comando do Botafogo contra a LDU e ele já tem alguns problemas aí para resolver. O Eduardo, o Savarino e também o Rafael não vieram para cá por causa de lesão. Essa atividade de hoje vai ser totalmente fechada. Ele vai montar aí esse time que vai enfrentar a LDU na altitude aqui de Quito, que é de cerca de 2.850 metros. Realmente, em geral, é um desafio para os times brasileiros. Vamos ver o que o Botafogo vai conseguir, Escobar? Eu volto com você. Isso aí, superação agora, Edson. Um abraço pra você aí, meu irmão. Bom trabalho. Seguinte, o Brasil ficou com a 3ª posição na Copa She Believes. Hoje tem Flamengo e Palestino pela Libertadores ao vivo na Globo, depois de renascer. E o principal reforço para a temporada, acho que ninguém discorda, é o uruguaio De La Cruz. Foi desfalque na estreia, vai jogar hoje. Esse cara tem um histórico curioso aqui no Rio. A estreia na Libertadores com um empate decepcionante pode ter tido vários motivos. Altitude, gol perdido, mudanças na equipe e um desfalque, De La Cruz. Por causa de uma gripe forte, o uruguaio acabou ficando de fora. Ficou para hoje, então, a primeira vez de La Cruz com a camisa do Flamengo na Libertadores. O palco, Maracanã, Rio de Janeiro. Jogar na capital carioca pela competição sul-americana traz lembranças que não chegam a ser das melhores para o De La Cruz. Eu lembro mesmo só do dente, Que eu fui dominar a bola, aí quando eu fui girar, ele veio forte aqui e bateu no meu cotovelo e o dente dele caiu. Caiu o dente.
ficou sem dente. 2018, estádio Newton Santos, Flamengo e River Plate. Não tinha percebido não, eu só vi ele lá no chão, aí de repente o juiz me chamou e falou que estava sangrando. Aí os caras falaram, pô, o dente dela Cruz ali caiu, acho que teu cotovelo pegou no rosto dele ali e caiu. Foi sério, aí a galera começou a ficar procurando o dente dele lá. Jonas, que atualmente está no Retrô de Pernambuco, era jogador do Flamengo e acertou uma cotovelada em De La Cruz sem querer. Até hoje os torcedores ainda ficam me mandando uns memes lá, né? Me botava a roupa de dentista. Ó, o dentista aí que tira dente sem anestesia, a maior resenha. 6 anos depois, quando a contratação do uruguaio foi anunciada pelo Flamengo, mais piadas, De La Cruz está finalmente vindo buscar o seu dente perdido no Rio. O uruguaio perdeu o dente, mas voltou para o jogo, que terminou empatado por 2-2. Se o Flamengo de Jonas caiu nas oitavas de final daquela Libertadores 2018, o River de La Cruz chegou à final e foi campeão. Em 2018 me tocou participar muito pouco. Em 2018 eu participei pouco, mas estava na equipe e senti como se tivesse jogado. Como se hubiera jogado. A outra experiência do meio-campo uruguaio aqui no Rio de Janeiro pela Libertadores também foi com a camisa do River Plate. Dessa vez contra o Fluminense em noite inspirada, no Maracanã, de onde o River de La Cruz saiu goleado. Maio de 2023. De La Cruz já era um dos líderes do time argentino. Nesse lance, com Arias, acreditou até o fim e se deu bem. Assistência para o gol de empate de Beltrán. O problema é que depois do intervalo, o Fluminense foi avassalador e goleou por 5-1. A estreia de De La Cruz na Libertadores desse ano, portanto, é uma ótima oportunidade para que o uruguaio comece a ter memórias mais agradáveis quando o assunto é Libertadores no Rio de Janeiro. Serão 3 jogos em casa, na fase de grupos, e se der tudo certo para o Flamengo, mais 3 nas fases de oitavas, quartas e semifinais. A taça ele já conhece bem. Levantou uma vez em 2018 e faltou muito pouco para repetir a dose no ano seguinte. 2019 foram 3, 4, 5 minutos em que tudo veio abaixo. Culpa justamente do time atual dele. Arrascaeta bateu, Gabriel! Aquela final histórica com vitória de virada por 2-1 do Flamengo foi dolorida demais para De La Cruz. Me fizeram sofrer em 2019. Eu chorei um pouco porque ninguém gosta de perder, ainda mais uma final de Libertadores. Quem sabe não esteja na hora então de Flamengo e De La Cruz serem felizes juntos na Libertadores pela primeira vez. Quem sabe, né, gente? Quero pedir aqui a contribuição de todos para que se inscrevam no nosso canal aqui no YouTube.